Bom, como prometido para vocês, eis-me aqui. Como você que tem entre 15 anos e 24 anos consegue ganhar pelo menos R$ 1.000 aí por mês? Como você pode aprender a fazer isso no ano de 2026? Eu falei que ia contar um pouquinho da minha trajetória, como é que eu cheguei até aqui, né? E aí depois eu vou explicar. A primeira coisa é entender por que eu coloquei de 15 anos a 24 anos. Porque assim, se você já tem 24 anos para 25, já tá na hora de tomar vergonha na cara e entender que você já devia ter uma profissão e você já devia ter alguma coisa para fazer. Não tô dizendo que você tá atrasado, não, mas de que assim, vamos lá, acorda. O tempo tá passando, já é 2026 e vamos para cima. Bom, como que eu cheguei até aqui? Qual foi a minha trajetória? Lá em 2017 foi quando eu conheci Jesus e na igreja que eu fazia parte, que era a igreja IBR, foi ali que eu comecei a desenvolver a minha fé. E nessa igreja eu entrei para o ministério de mídia, comecei a cuidar das redes sociais da igreja. Eu não sei muito bem como foi que eu entrei nesse ministério, mas foi lá que eu comecei. E foi ali naquela igreja que eu comecei a aprender a mexer com vídeo, mexer com câmeras, mexer com fotos e redes sociais. Na época o Instagram não tinha nem Reels ainda, não existia o Reels dentro do Instagram. E aí eu fazia só artes, né? Fazia só design, fotografias, escrevia os textos para os posts, né? Da igreja, e foi ali que eu comecei a desenvolver essa minha habilidade. Eu não lembro muito bem como foi que eu entrei, eu só sei que foi ali que as coisas começaram. E nesse ano eu comecei a mexer no Photoshop, inclusive era craqueado na época, eu tinha um computador ruim demais, nossa, demorava muito para fazer as artes, para pôr uma régua, demorava pra caramba. Mas foi através da igreja que eu consegui desenvolver essas coisas no início e fui aprendendo ali, mesmo que assim eu não tinha muita perspectiva de futuro, mas foi ali que eu fui aprendendo e desenvolvendo essa habilidade. E aí no ano seguinte, em 2018, eu terminei a escola. Eu precisava saber, bom, eu gosto muito de comunicação, eu gosto muito de mexer com essas coisas de internet, o que que eu posso estudar? É aí que eu conheci a faculdade de Relações Públicas. E aí, durante o ano de 2019, eu estudei Relações Públicas. Relações Públicas, se você não sabe, vou tentar resumir o mais rápido possível. Sabe quando você está vendo um jornal e fala assim, assessoria de imprensa de tal presidente falou isso? Pum. É o Relações Públicas que normalmente faz essas coisas. Relações Públicas normalmente cuida de assessoria de imprensa, cuida de várias outras coisas, gestão de crise, mas assim, o mais básico para você entender, que não é o foco desse vídeo. E aí, durante esse ano da faculdade, eu comecei a desenvolver muito mais as habilidades. Então, eu mexi mais com vídeo, mexi mais com conteúdo, tive aulas no rádio e TV da faculdade, então conheci estúdio de TV, fui no programa do Altas Horas também, enfim. Então, eu comecei a entrar muito mais nesse mundo e desenvolver essas habilidades. E aí, eu fui trabalhando com várias coisas diferentes, já trabalhei em agência, fiz estágio em agência também, mas depois eu saí do mercado de marketing e entrei para o mercado de saúde. E aí eu comecei a trabalhar no laboratório da Alboni, que inclusive foi o local onde eu conheci a minha esposa, que é minha esposa hoje. Foi lá que eu conheci ela, mas não tinha nada a ver com a minha função. Só que lá teve um ano que teve uma premiação que chama Go to Work, alguma coisa assim, não sei se é isso, eu não lembro o nome da premiação. Vou colocar aqui embaixo no texto qual era o nome da premiação. E aí a coordenadora da unidade me convidou para fazer um vídeo junto com a unidade. Então eu dirigi e produzi todo um vídeo dessa premiação e que foi muito gratificante para mim, porque as pessoas, lógico, as pessoas elogiaram muito o trabalho que foi feito. Eu sempre fugi um pouquinho da caixinha, em algumas coisas não tinha nada a ver com o meu trabalho, eu não tinha que fazer aquilo, mas eu fiz porque eu gostava, porque eu achava interessante e legal. E aí desenvolvi esse vídeo, inclusive eu vou pôr o link no card aqui em cima aqui, caso você queira ver, porque eu acho que tem no YouTube também esse vídeo, e foi uma das coisas muito incríveis que eu falei, não, eu preciso voltar, eu acho que é com isso que eu quero mexer durante a minha vida toda, e eu preciso voltar e produzir mais isso. E aí, enfim, foi se desenrolando, né, nessa época, se eu não me engano, aí nós já estamos em 2022, foi no ano de 2022, depois de eu passar em outras empresas, fazer estágio, enfim. E aí nessa mesma empresa, no Delboni, na DAS, eu fui crescendo, fui evoluindo dentro da empresa. Comecei a namorar minha esposa naquela época, e aí eu recebi uma oferta de uma promoção na minha vaga. Eu saí de um recepcionista para me tornar um concierge, trabalhando num hospital lá em São Paulo. E eu fui lá para ser concierge, fiquei, se não me engano, alguns meses lá, uns 9 meses trabalhando lá como concierge. E nesse hospital existiam várias atividades legais, desenvolvimento de projetos, desenvolvimento de novos sistemas, do quais eu fiz parte.
E eu sempre gostei muito de dar a cara a tapa, de participar de coisas novas, de inovação, coisas que tinham a ver com comunicação. E nessa época que eu estava lá, eu ficava muito tempo ocioso na minha função. Meu trabalho era muito simples e eu ficava muito tempo ocioso na minha função. E aí você pode levar como certo, levar como errado, mas nesses tempos ociosos eu usava para estudar. E aí então eu entrava lá no Google, né? Via alguns cursos gratuitos que tinha disponível e começava a estudar. Estudei muito ali, fiz cursos do Google, fiz curso de aprendizado nessa época. Eu lembro que eu comecei a estudar sobre técnica de persuasão. Inclusive eu tenho um livro aqui. Não é esse livro, mas esse livro aqui do Store Brand também. Acho que não vai focar. Focou aí, ó. Store Brand. Esse livro foi um dos livros que eu li lá nessa época também. Eu li ele digital, depois eu comprei ele físico e comecei a treinar persuasão, fazer cursos de marketing, cursos de lá pra cá, pra cá. Só que eu tava cansado, eu queria voltar pra minha função. E aí eu peguei e fiz o quê? Comecei a mandar currículo pelo LinkedIn no computador da própria empresa que eu trabalhava. Olha que legal. E aí mandei vários currículos lá para trabalhar na área de marketing. E eis que eu vi uma vaga que chamava analista de mídias sociais. E aí eu me candidatei para essa vaga. Era para trabalhar numa clínica médica. Eu falei, eu vou associar aquilo que eu gosto com aquilo que eu já tenho um pouquinho de know-how, né, na área da saúde. E aí eu fui trabalhar na clínica médica, que foi a Newform. E ali eu acho que foi o divisor de águas na minha vida para me estar onde eu estou hoje. Porque nessa clínica médica eu desenvolvi ainda mais minhas habilidades. Eu não tinha me formado ainda, porém eu aprendi muito, muito, muito nessa empresa. Eu era eu sozinho, cuidando da parte de marketing, desenvolvimento ali de tudo. E tive um papel extremamente importante em algumas coisas que eu comecei a entender. Que eu falei, caraca, não acredito que as pessoas confiaram em mim para fazer esse tipo de coisa. E eu tinha um bom relacionamento com todo mundo, um bom relacionamento com os donos da empresa. Isso é uma coisa muito específica, porque nem sempre você, como funcionário, tem acesso aos donos da empresa. Eu tive esses acessos e foi muito interessante na minha vida também. E eu desenvolvi muito, conheci muita gente famosa lá, pessoas que trabalhavam na TV, pessoas que trabalhavam no mercado corporativo, enfim, mas pessoas que normalmente você não tem um acesso no dia a dia. E ali eu comecei a aprender mais, acho que foi onde meu cérebro mais cresceu naquela época. E eu conheci muitos médicos que trabalhavam nessa clínica. E de conhecer muitos médicos que trabalhavam nessa clínica, isso me abriu portas no futuro. Mas eu vou explicar um pouquinho o que eu desenvolvia lá nessa área. Eu cuidava de toda a parte de gerenciamento de redes sociais de duas empresas. Uma era um laboratório médico, que era Singular Lab, e outra era a Newform, que era uma clínica médica. Desde escrever os roteiros, desde o planejamento estratégico dos conteúdos nas redes sociais, tudo, tudo, tudo era eu que fazia sozinho. Eu gravava, eu editava, eu produzia, fazia tudo. E uma das coisas que eu acho que mais me evoluiu para estar onde eu estou foi que eu tive que ensinar alguns médicos a falar com a câmera, falar com as redes sociais. Isso foi uma coisa que destravou uma chavinha tão grande na minha mente que eu falei, como que eu, esse pobre, miserável homem que sou, brincadeira, como pode eu aqui, que não tenho formação nenhuma, poder ensinar para um médico o que ele tem que fazer? E foi ali que eu aprendi a desenvolver muitas essas habilidades e comecei a crescer. Depois de um tempo, infelizmente, teve alguns problemas lá da empresa e acabou que eu não continuei sendo funcionário, só que ali eu tive que arriscar uma coisa. E engraçado que nessa época em que eu ia ser demitido, eu estava no processo desse apartamento aqui que eu tô morando, Eu e minha esposa já tínhamos comprado já esse apartamento e tinha que arrumar dinheiro para, né, pagar o negócio. Eu tive a oportunidade de trabalhar nessas empresas que eu estava com CLT, continuar trabalhando como CLT, mas como meu contrato acabou, enfim, eu falei, não, vou abrir meu próprio CNPJ, vou aprender como ganhar mais dinheiro fazendo isso, e eu tomei uma decisão muito arriscada na época, certo? Só que como eu era um bom funcionário, como eu conhecia as pessoas que trabalhavam lá, inclusive tinha um bom relacionamento com meus chefes e com as outras pessoas que trabalhavam na clínica, que eram os médicos, isso se desenvolveu muito bem. Inclusive, até hoje, um deles é meu amigo, que é o Dr. Daniel Sabatini, que a gente se encontra de vez em quando, ele foi meu primeiro cliente. E até hoje a gente é amigo, desenvolveu esse. Ele foi meu primeiro cliente, então até hoje a gente é amigo, então isso fez muito bem para minha carreira, fez muito bem para minha vida. Conhecer pessoas, ter esse networking, falar com as outras pessoas. E aí eu fui desenvolvendo, eu fui aprendendo sobre CNPJ, sobre contabilidade, sobre como cuidar de uma empresa, como fazer isso, como fazer aquilo, e aí a empresa foi crescendo. Eu fui colocando minhas habilidades em jogo e fui usando aquilo que eu já sabia para ganhar dinheiro. Bom, e como que você pode aplicar isso na sua vida?
Primeira coisa que você precisa entender é que você não precisa ter um equipamento de última geração. Hoje, graças a Deus, eu tenho um microfone bom, eu tenho uma câmera boa que está gravando, porém eu comecei apenas com um celular básico. Até hoje eu tenho o mesmo celular, que é esse iPhone aqui, né? Até hoje o iPhone 13 tá aqui, o guerreiro junto comigo, ele estava comigo desde o início e até hoje nós estamos juntos. Então o que você precisa entender? Você precisa ter apenas uma característica na sua vida que é usa o que você já tem. Coloque em prática com o que você já tem. Seja na sua igreja, seja com os seus amigos, seja com sua tia, seu tio, seu pai, sua mãe, alguém que está perto de você que tem um negócio, ajude essa pessoa com o que você tem nas mãos. É assim que você vai começar a aprender. Foi assim que eu comecei aprendendo lá na igreja. E aí você me pergunta, tá, mas como que eu ganho dinheiro? Você falou lá, como ganhar R$ 1.000 por mês usando isso? Primeiro que você precisa entender, existem algumas profissões que eu acho que são mais fáceis de aprender, que é edição de vídeo, filmagem, design e social media. Todas essas 4 funções são as funções que eu aprendi e que eu exerço na minha carreira, na minha profissão e ganho dinheiro com elas. Eu acho que se você aprender uma dessas profissões, já é o suficiente para que você consiga ganhar dinheiro. Vamos colocar, por exemplo, um vídeo. Se você cobra, por exemplo, em média R$ 20 por um vídeo que é muito abaixo do mercado, normalmente hoje um vídeo para gravar e editar, as pessoas iriam cobrar R$ 150. Digo, só para editar as pessoas iriam cobrar R$ 150. Para gravar, cobraria um pouquinho a mais. Mas você vendendo por um preço bem baixo, bem baixo, mas claro, primeiro você precisa aprender a fazer, criar um portfólio, seja pedindo para pessoas que moram perto de você, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo, produz esses conteúdos que você monta seu portfólio e depois você começa a vender esses conteúdos. Então, bem baixo, R$ 20 num vídeo. Se você fizer ali 5 vídeos, você já ganhou R$ 100. Se você fizer 50 vídeos, aí você ganha R$ 1.000. Porém, você consegue fazer vídeos desses pequenos que você vai cobrar R$ 20, você consegue fazer 3, 4, 5 vídeos desse num dia, tirando um momento do seu dia para fazer. Eu sei que parece fácil, parece simples na fala, e eu sei que não é tão simples assim, mas com o tempo, com você desenvolvendo essa habilidade, fazendo isso com mais frequência, vai ficar muito mais fácil. Você vai fazer vídeos rápidos. Então, só que eu tô colocando um exemplo, entendeu? Só um exemplo de alguma coisa que você pode fazer. Você precisa entender, precisa parar de falar assim, eu não consigo, eu não vou fazer aquilo, eu não tenho habilidade. Você precisa sentar e aprender. No momento que eu achava que eu precisava mudar de profissão, eu sentei e aprendi e estudei. Leia mais livros. Porque os livros vão te ajudar a escrever, vão te ajudar a ouvir, vão te ajudar a falar, vão te ajudar a fazer coisas extraordinárias. Então é super importante você ler mais. E uma das coisas que eu recomendo, pare de ficar 1, 2 horas por dia no TikTok, no Reels, rodando um vídeo para cima e vai estudar. Vai aprender a mexer no CapCut, que é uma ferramenta gratuita. Você tem do seu celular, que você tem aí agora, gravando um vídeo e aprendendo a editar vídeos legais através da ferramenta que é o CapCut, que é gratuito. Tem algumas funções que são pagas, sim. Se você for pagar, acho que é R$ 65 no mês que você consegue utilizar. Mas existem funções gratuitas que já te ajudam a desenvolver um bom vídeo, um vídeo legal, e vão te ajudar a ganhar mais dinheiro. Você só precisa aprender. A mesma coisa é no design. O Canva tá aí, gratuito, gente. O Canva é de graça. Vários modelos de artes que já existem no Canva podem fazer você ganhar dinheiro. Quantas pessoas aí onde você mora na rua fazem aniversário e às vezes quer fazer uma arte divulgando o aniversário, um convite? Você cobra ali R$ 15, R$ 20 ou R$ 50, vai da sua ousadia. Não importa. Aprenda a fazer e venda o que você sabe fazer. As pessoas precisam estar na internet. Hoje em dia não tem como fugir. Empresas, negócios precisam estar na internet. E como que eles vão fazer isso? Eles não sabem. Se você aprender, você vende para eles aquilo que você sabe, ok? Então, o pensamento é simples, lógico que a prática não é tão simples. Se você sair da sua zona de conforto e entender que você precisa estudar mais, ter essas novas habilidades na sua vida para ganhar mais dinheiro, seja como renda extra, seja como renda profissional, você vai ir muito longe. Eu cheguei até aqui porque eu dei a cara a tapa. Eu fui aprendendo a fazer enquanto eu ganhava dinheiro. Fui aprendendo a fazer enquanto eu não ganhava dinheiro. Você precisa dar a cara a tapa. Então comece a ajudar seu tio, seu pai, seu primo, a sua igreja, o que tiver em sua volta. Comece a ajudar com essas ferramentas. A etapa de social media é um pouquinho mais alta. Você precisa aprender um pouco mais sobre estratégia e gerenciamento de redes sociais. Não é apenas entrar na rede social e postar um post lá. Existe toda uma estratégia por trás. E ela, especificamente, exige um pouco mais de aprendizado, exige um pouco mais de estudo do que as outras funções. As outras funções são importantes também. Mas a social media vai exigir um pouco mais de você. De escrita, tá? De direcionamento, de entendimento de ganchos, então como começar um vídeo rápido, como chamar a atenção no início do vídeo, existem outras habilidades. Eu também te recomendo aprender. Se você tiver tempo, aprenda. Existem cursos grátis que te ensinam a fazer isso. No próprio YouTube. Eu consumi muito YouTube durante a minha vida, aprendi muitas coisas no YouTube.
O YouTube pode te ajudar muito. Então, para nós encerrarmos esse vídeo, é entender que as funções estão aí, as habilidades estão aí disponíveis. Você só precisa parar de gastar tempo com outras besteiras, com Stranger Things aí, pra lá e pra cá, e começa a estudar. Entendeu? Ainda dá tempo pra você. Se você tem 24 para 25 anos ali, 26, ainda dá tempo, tá? Eu não vou ser tão cruel com você, não. Mas você que tem 15, 16, 17, 18 anos, para de ficar o tempo todo pensando em besteira, e pensando em joguinho do celular, pensando em videogame, e estuda, porque isso vai ser muito importante pra sua vida no futuro. Às vezes você quer ir lá no shopping tomar um sorvete, quer ir lá no Chiquinho tomar um sorvete, comer um lanche no McDonald's, não tem dinheiro porque tem que ficar pedindo pros pais. Às vezes seu pai não tem naquele mês ali. Aprenda uma coisa. Ali, se você vender 3 vídeos seu que você editou e gravou lá pra pessoa, você já compra um Big Mac, tá? Big Mac tá caro, mano. Mas independente de todas as coisas, é ter cara de pau e fazer as coisas, sair da sua zona de conforto, ok? Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilha com as pessoas que você conhece, vai me ajudar muito, mas o like principal, deixa o like aqui embaixo que vai me ajudar muito, comenta aqui nos comentários, é lógico, né, pleonasmo. Comenta aqui embaixo o que você gostou desse vídeo, o que você acha interessante, se você concorda, se você discorda, se você tem uma outra profissão que gostaria de indicar para as pessoas, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Muito obrigado mesmo. Deixa seu like, valeu e tamo junto!